Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Bate-Papo de Mulher, fazendo o quê? Mais um bate-papo. E hoje mais um assunto muito importante aí para nós mulheres, né? Nós mulheres e homens. Esse canal trata muito da vida sentimental. E eu estava vendo esses dias, né? Sigo uma moça e ela mora no Canadá, né? E pelo que eu vi ali, na verdade, eu não segui, apareceu para mim, eu comecei a ver, já peguei um andamento aí desse processo, né? Tem pessoas que seguem ela já há muito tempo e eu comecei a seguir agora. E ela estava contando que ela mora no Canadá, é casada, tem um filho já adulto e estava cansada do casamento, algumas questões que eu não sei qual foi, e fizeram com que ela saísse de lá do Canadá, veio para cá para o Brasil, ficou aqui acho que em torno de 1 mês ou 2 meses na casa da mãe, e ela comentou ali com o pessoal que segue ela, né, que ela estava pensando em se separar, que o casamento não estava bom, e as mulheres ali com ela, né, tudo dando um apoio. Não, é isso mesmo, né? Temos que olhar para nós e bababá, incentivando. E ela falou que, olha, gente, não é nada definitivo ainda, né? Eu dei um tempo para mim, eu vim para cá, para casa da minha mãe, para ficar um tempo. Vou conversar, vou esparecer um pouco a minha mente, vou pensar um pouco. E nisso, ela ficou em torno de quase 2 meses, né? E um belo lindo dia, ela acordou e conversou ali com Deus, e Deus deu sabedoria a ela reviu ali a vida dela, algo particular dela, mas como ela coloca a vida aqui, né, no YouTube. E o que aconteceu? Ela decidiu que ela ia voltar, né? Ela falou, olha gente, eu vou voltar, vou para minha casa. E o que me chamou a atenção? Ela voltou para a casa dela, aparece ela ali com o marido, eu vendo aquilo, eu fiquei muito feliz, né? Um casamento ali que era para ser destruído e foi restaurado. Ela está tentando novamente, ela tem toda uma vida com aquele homem, né? Ele não é perfeito, ela também não é, ela colocou na balança, viu que vale a pena, né? E ela decidiu que ela quer restaurar o casamento dela. Mas o que me chamou a atenção? A chuvarada de mulheres que foram lá para criticá-la, né? Não, você falou que ia se separar e não ficaram felizes em ver ela voltando, né, para casa dela, para o lar ser restaurado. E até fiz um comentário lá. Eu falei, gente, não entendi, foi nada. A ideia não é a gente ficar feliz com um casamento que é restaurado, com uma família que ia ser destruída e agora não vai ser mais. Gente, o mundo está indo numa contramão que a gente não consegue mais acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? O que está acontecendo, né? Então agora é uma questão tão assim, por exemplo, o casamento hoje em dia é visto como algo muito ruim. Uma família constituída, né? A mulher, o esposo, os filhos, é algo que está banalizado. Mas nós, que somos cristãos, eu acredito que você seja, acredito em Deus, eu sou cristã, né? Minha base vem daqui, da palavra do Senhor. Então eu procuro andar conforme a vontade de Deus. E nós entendemos, acreditamos que a família é algo que foi constituído por Deus. E quando Deus fez o homem, né, tá aqui em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele criou todas as coisas, colocou aquele homem naquele jardim onde tinha tudo. Ele olhou e viu que não era bom que o homem ficasse só. E ele disse, falei uma auxiliadora, alguém idôneo, alguém que estará lado a lado com o homem, né? Muitas pessoas dizem que é na frente, que é atrás. Não, gente, é lado a lado. Tá ali, a mulher veio para auxiliar o homem. Gostando eu ou não, tá na palavra do Senhor. Eu acredito que no que está aqui, né? Então, Deus fez o homem e viu que não era bom que ele ficasse só. Quando fala, não é bom que o homem fique só, homem e mulher, tá? Não é bom. Mas você tem dentro da sua vida o direito de escolher, porque o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. Então tem pessoas que falam, não, eu prefiro ficar sozinha, eu sou feliz solteira, tá tudo bem, gente. Isso tá tudo bem, é dentro do seu livre-arbítrio, você vai escolher o que é melhor para você. Mas no geral, né, no que Deus fez aqui, ele disse que não era bom que o homem ficasse só, então ele fez uma auxiliadora que é a mulher. E a ideia aqui principal é que essa mulher seja amiga do homem, ande lado a lado, amor, união, paz, né? Que os dois planejem juntos, sonhem junto, cresçam junto. E também está na palavra do Senhor que Deus odeia o divórcio. Eu passei por um divórcio e sei que isso aborreceu a Deus. Não é bom. Traz sérias consequências. Séria consequência para a mulher, para o homem, se tiver filhos, né? Consequências para os filhos. Isso você vai levar para o resto da vida. Hoje,
eu tenho já o meu esposo, Deus preparou meu novo casamento, onde eu sou muito feliz, né? Tenho 3 filhos de outro casamento, que já são pessoas adultas, graças a Deus, né? Mas você vê que é uma situação difícil. O meu esposo também, ele é divorciado e tem uma filhinha, então ele gostaria de poder acompanhar o crescimento da criança de mais perto, porque ele vai ali a cada 15 dias. Há uma ruptura, essa criança sente falta do pai, né? Então eu também, quando fiquei separada, minhas crianças eram pequenas, graças a Deus eu fiz o possível e o impossível para que o pai estivesse sempre presente ali, né? Para que eles não sofressem muito, mas há consequências. Eles passaram por algumas coisas que estão marcadas na vida dele. Por quê? Pelo ato que eu e o pai fizemos ali no início. Nós casamos e depois não deu certo e nos divorciamos. E trouxe sérias consequências para ambos os lados. Hoje ele também, né? Ele foi até primeiro que eu, restituiu a vida dele, já encontrou uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa agradável, está feliz. Depois que eu encontrei também uma pessoa. Isso não é a vontade de Deus. Isso é uma coisa que acontece porque está na palavra do Senhor, né? Há divórcio por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do nosso coração. Então, gente, quando nós vemos uma família que está prestes a ser destruída e agora ela foi reconstituída, ela está ali tentando, né, restaurar o casamento dela, o mais normal que seria estarmos felizes, não é verdade? E eu vi ali as mulheres, né, revoltadas com aquilo. E o que eu começo a observar? São mulheres que são frustradas, mulheres que estão tristes, né, na vida sentimental, mas muitas vezes se colocam num patamar. E é incrível, porque elas colocam ali, né? Não, eu não preciso do homem, eu faço e aconteço, e colocam o homem como inimigo. Há uma guerra aí que está sendo criada. Isso tudo tem uma estratégia, tá? É uma estratégia espiritual. O intuito disso tudo é destruir a família, é destruir aquilo que Deus criou. Não tem outro objetivo. Então nós temos que estar atento a isso. Tome cuidado para que você não seja contaminado. Daqui a pouco, mulher, você tem o seu marido, tem a sua casa, você começa a ver essas mulheres falando como é bom estar sozinha, como ela não depende de ninguém, como elas são felizes, e junto um bando de mulheres tudo frustrada, que lá no íntimo dela é triste sim, é mentira, que é feliz, não é, tá? Porque eu sei o que é isso, estar sozinha, criando 3 crianças sozinha, a dificuldade que é. O nosso Deus, quando criou homem e mulher, ele já sabia disso. Há coisas, há características que é da mulher e há características, situações que é do homem. E os dois juntos, unidos, conseguem trilhar um caminho mais leve, mais suave, porque cada um no seu eixo, né? Eu tenho falado para vocês aí sobre a energia masculina e a energia feminina. Então isso, gente, é sério. Nós pensamos que é balela, mas não é. Quando a mulher está na sua energia feminina, né, num relacionamento, ela está no seu lugar de mulher, aquela mulher que é submissa, a submissão que nós falamos, que está aqui na palavra de Deus, não é a submissão que pregam por aí. A submissão onde a mulher é subjugada, escravizada, maltratada, machucada. Gente, Deus não quer isso para nós. Tanto que Deus, quando diz, mulher, seja submissa ao seu marido, diz para o homem, homem, ame sua mulher como Cristo amou a igreja, né? E como que Cristo fez pela igreja, deu a vida dele pela igreja. Então o homem, o papel do homem é esse, prover ali a família, proteger a família, dar a vida dele pela família, pela mulher, pelos filhos. Esse é o lugar do homem, tá? E a mulher tá ali do lado, auxiliando, né? Em tudo que for necessário. Construindo ali um lar sólido para esses filhos que serão futuramente novos adultos. E como nós estaremos entregando esse adulto, né, para a sociedade? Porque depende do que é feito dentro do lar, como essas crianças foram criadas. A criação ali na parte quando eles ainda são crianças, vão ficando adolescentes e vão se tornar adultos. Então, se eles vêm de um lar estruturado, serão ótimos adultos. Se vêm de um lar desestruturado, tem tendência a ser maus adultos. Ou então ser bons adultos, mas com uma carga emocional muito prejudicada, trazendo para eles danos, né? Até mesmo em seus futuros casamentos, seus futuros relacionamentos, com o seu relacionamento com a sociedade, no emprego, no trabalho. Então, gente, é uma consequência de coisas que acontecem. Por isso que Deus é contra o divórcio, entende? Então, essa mensagem para você hoje, mulher, é que você tome cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem visto. Se você quer um lar estruturado, um lar onde tem as mãos do Senhor, um lar onde não é só você e seu marido, é você e seu marido e Deus, né? A palavra diz isso, que Jesus
é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Uma hierarquia. E essa hierarquia é para o bem-estar da família. Não é para subjugar a mulher, maltratar a mulher. Se você está passando por isso, é outra situação, né? Então, se você está passando por isso, não aceite isso, porque essa não é a vontade de Deus. Você está sendo subjugada, né? Está sendo maltratada, está passando por um processo difícil, busque ajuda. Saia dessa situação, porque isso não agrada a Deus e óbvio que está te fazendo mal, né? Estou falando de uma família normal, onde tem seus altos e baixos, as dificuldades do cotidiano vão acontecer. São duas pessoas com duas histórias, trazendo a sua história de vida, cada um com a sua história. Serão duas pessoas ali, vamos morar junto, vamos viver a nossa vida junto, vamos nos casar, vamos construir uma família, e cada um com a sua bagagem. E nisso você vai ter que saber lidar com essa situação. Tem traumas que você passou, teve traumas que ele passou, tem situações que você precisa mudar, tem situações que ele precisa mudar, e os dois vão procurando andar no mesmo caminho, colocando Deus nessa situação, né? E essa situação vai sendo aprimorada a cada dia. E você vai encontrando equilíbrio, vai encontrando paz, vai encontrando um lugar estruturado para levar aí uma família cheia da graça de Deus. E onde vai trazer consequências maravilhosas. E futuramente você vê os seus filhos se tornando bons adultos, reconstituindo também a sua família, né, tendo uma vida abençoada, os netos que virão, uma história de vida como muitos que eu já vi acontecer. Então tome cuidado, isso é uma estratégia maligna para destruir os relacionamentos. A ideia aí hoje é que o homem é nosso inimigo, e não é. O homem foi constituído por Deus e a mulher também. E a mulher veio como auxiliadora para estar do lado a lado. Nós vemos grandes homens que estão lá na frente, que estão crescendo, e do lado dele tem uma grande mulher. E esse homem a reverencia, né? Tem um casal que eu sigo, que é o Thiago Brunet, e ele fala muito da Janine. A Janine não aparece, não. O Thiago Brunet que está sempre aí nos vídeos, fazendo o seu trabalho, a Janine está ali, né? Em contrapartida, está ali auxiliando, está ali dando dicas, está ali na retaguarda em oração, em jejum, e dando conselho. A mulher consegue, né? Nós temos uma visão ampla que foi Deus que nos deu, nós conseguimos ver coisa que o homem não vê. Então tudo isso faz parte para que os dois juntos possam vencer, cada um no seu eixo, né? Cada um na sua energia masculina, na sua energia feminina, naquilo que Deus nos deu, nos capacitou, nos deu sabedoria, nos deu ampla visão, nos deu sensibilidade, nós conseguimos sentir, né? É algo lindo, a mulher é a coisa mais linda que Deus fez, né, gente? Modéstia à parte. Isso é uma estratégia do nosso inimigo para nos roubar. Deus quer mudar a sua história, brinde o seu casamento, cuidado com amigas, né? Às vezes você tem uma amiga que está vivendo um casamento destruído e ela vai te contaminar com as falácias dela. Cuidado com isso. Cuidado com quem entra na sua casa, né? Tem pessoas que entram na sua casa e veem um bom relacionamento que você tem com seu esposo e já lança ali um espírito de inveja, né? E essa inveja começa a fazer com que vocês comecem a brigar, comecem a olhar um para o outro de uma forma diferente, a sentir raiva quando um está perto. Quando sai, sente saudade, quando está perto, é briga. E isso também às vezes tem um cunho espiritual, né? Estou dando só uma pincelada aqui, mas tem esse lado também. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre isso, deixa aí no comentário, eu vou trazer para vocês como que o meu casamento foi destruído, o primeiro casamento, né? Foi algo espiritual, tá? Teve brechas, o inimigo entrou e destruiu. Então isso pode acontecer. Então tome cuidado com o que você ouve, com o que entra dentro da sua casa. Brinde o seu casamento. Eu não sei se você acredita em Deus, mas se você acredita, porque, olha, sem Deus nada podemos fazer. Busque Ele, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Entra dentro do seu quarto, ore. Busque sabedoria para falar com seu esposo, estratégia, né? Para que haja paz, para que não tenha espaço para o inimigo entrar e destruir. E quando você vê um casamento que está sendo destruído, ore por ele. E quando você vê que esse casamento está sendo restaurado, se alegre. O que alegra o coração de Deus é uma família unida. O divórcio não agrada a Deus. O Senhor, nosso Deus, odeia o divórcio. Então nós precisamos entender que isso não é bom. Traz consequências seríssimas. E eu posso dizer, pois eu vivi isso na minha pele. Então eu trago para você para que você não viva isso, né? Encurtando o seu caminho aí, para que você possa restaurar o seu casamento. Há situações que é válido sim, dar uma nova chance, né? É um homem que construiu com você uma família e tem os lados bons também.
quando nós estamos no meio do furacão, nós conseguimos ver só o lado ruim. Aí você ouve um conselho de alguém que te dá um conselho de destruição, você destrói a sua vida. Então tome cuidado com isso, coloque na balança como essa moça fez, colocou na balança e viu que não, vale a pena sim, eu vou voltar e vou restaurar meu casamento. E isso é muito válido, que Deus abençoe ela. Eu não coloquei aqui porque não vem ao caso, né? Mas só para que você venha entender o que está acontecendo conosco nesses últimos tempos. O que era certo agora é errado, o que é errado agora é certo. As pessoas aplaudem quando há destruição. Ah, vai se separar aí um monte de mulher? Não, é isso mesmo, não precisamos de homens, bora pra frente, e segue sozinha, você é isso e aquilo. Aí a mulher fala, não, pensei, eu quero restaurar meu casamento. Aí as mulheres vêm contra, sabe? Ficaram com raiva de ver que ela restaurou o casamento dela, porque o dela deve ter sido destruído, né? O casamento... ou tá no casamento feliz, não quer ver a outra feliz, gente. Vamos parar com isso. A ideia aqui, tá, desse vídeo é que nós possamos nos unir, mulheres. Vamos nos unir de uma forma positiva, né? Ajudando uma outra, um comentário aí para ajudar, né? Se for comentário para deixar para baixo, não faça isso. Às vezes você vê um vídeo, vai comentar alguma coisa, pensa. Esse comentário vai ajudar ela? Esse comentário vai elevar a autoestima, vai dar força para ela continuar? Ou é algo que eu estou aborrecida, frustrada, com raiva e eu vou despejar sobre a outra pessoa? Tome cuidado, né? Cuidado com o que você comente, porque, gente, tudo, tem pessoas que acreditam no universo, né? Eu acredito no Deus que fez o universo. Mas trazendo para essa linguagem, que parece que é o que vocês conseguem entender, tudo que nós lançamos no universo, ele volta, né? A semente que é plantada vai dar frutos e eu vou colher. Se são sementes boas, colherei bons frutos. Se são sementes ruins, colherei maus frutos. Então tome cuidado, tá bom? Essa é a mensagem para você. Se você está vivendo aí um relacionamento difícil, tem até passado pela sua mente, eu quero me separar, não estou mais aguentando, faça o que nem ela fez. Coloca numa balança. Vê tudo que você já viveu com ele, né? Que é bom. Às vezes você coloca na balança, vê o que foi bom tá lá em cima. E o que está sendo ruim tá aqui embaixo. Então, poxa, nessa situação, nós conseguimos sim. Vamos equilibrar essa balança. Vamos voltar atrás, vamos pedir perdão, vamos buscar nos colocar no nosso lugar como mulher, trazendo aí palavras que edifiquem, palavras que consolem. Peça perdão, se humilhe sim. Eu me lembrei de uma situação agora. Vocês lembram da Sheila Carvalho? Foi um bafafá também a situação dela, né? Ela fez parte de um reality show e lá foi colocado, né, em pauta lá, lançado para todo mundo, que o marido dela tinha traído ela. Uma situação que ela tinha vivido fora ali da telinha, né? E que ela, claro, ficou triste com aquela situação, entraram em um acordo, conversaram, ela viu que valia a pena continuar, a vida é dela, gente, né? Estamos agora com a mania de dar o pitaco na vida do outro. Não, você deve separar, você não deve perdoar, você deve fazer dessa forma. Gente, vamos aprender cada um a cuidar da sua vida, né? Porque Deus deu uma vida para cada um para que nós possamos cuidar da nossa vida. Então, no caso dela, ainda bem que ela não ouviu. Ela teve uma atitude ali e vamos continuar. Vamos apagar isso. Ele pediu perdão, ela colocou na balança e viu que sim, valia a pena. Foi palavras dela mesmo, né? E só que depois que eles já tinham resolvido a situação, como ela estava ali em evidência, isso veio à tona. E todo mundo ficou esperando, aguardando que ela falasse, me divorciei. As pessoas sentiram prazer em ouvir isso, mais um casamento destruído. E qual foi a decepção geral? Deu tempo, ela voltou e disse, não, nós vamos continuar. Gente, ela disse essa frase e eu nunca me esqueci. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, diante de tudo que ela havia passado com aquele homem, diante de tudo que ela viu que teve coisas boas e teve um momento ali dele que ele errou, ela colocou na balança e viu que sim, vale a pena, eu vou perdoar e quero continuar. E hoje está lá, feliz com seu marido, com a sua filha. Se ela tivesse dado ouvido às mulheres, ter um grupo de mulheres agora, tem que se unir a ela, essas mulheres que acham que o homem é o inimigo, que acham que não depende de homem, que preferem ser feliz sozinha, tá tudo bem, mas viva você isso, não impõe pro outro, entende? Que nem eu tô aqui, não tô impondo, mas eu tô falando que é a realidade, é você que escolhe. Se você dá ouvido a essas mulheres, você vai ser infeliz. Eu lembro que eu tinha uma amiga, né, trabalhava comigo, ela estava passando um momento difícil num relacionamento e eles estavam separados, né? E aí eu comecei a conversar com ela, falar, não, como que era o relacionamento? Ela começou a contar, e eu falei, não, me parece
que tem chance sim de ser feliz, né? Dá uma oportunidade, conversa, perdoa, coloca na balança, vê se vale a pena. E aí ela me veio depois falando pra mim, não, então, Rosa, eu tava conversando com uma amiga e a amiga tava me falando e ela tava falando pra mim não perdoar, pra eu viver minha vida e tal. Aí eu perguntei pra ela, essa amiga ela é casada? Daí ela falou assim, não. Eu, nem falei nada, só isso. Ela deu aquela risada, né? E entendeu. Olha só, gente. Por exemplo, a amiga não era casada, estava sozinha, estava frustrada, estava amargurada na vida sentimental, naquela situação nenhum homem presta, sabe aquela coisa? E aí estava ali contaminando ela. Tipo, bora pra cá pro meu lado. Eu também sou infeliz, eu também não fui feliz na vida sentimental. Vem ficar comigo aqui desse lado. Gente, que absurdo, né? Então tome cuidado. E graças a Deus eu estava ali para dar um conselho. E ali o relacionamento dela naquele período foi restaurado. Eu não sei mais como está porque eu perdi o contato com ela, porque depois saí dessa empresa e anos já se passaram, né? Passamos 3 anos já, 3, 4 anos. Mas naquele período ela conseguiu pensar com a cabeça dela e colocar ali na balança. Isso, gente, isso que você entender, a sua vida é sua. O seu relacionamento é seu. A sua história de vida, a sua convivência é sua. Né? Não tem como eu falar para olha, fica com ele, não separa dele. O que eu posso fazer é dar um conselho, né? Mediante aquilo que você me contou. Eu estou falando isso quando você está conversando com uma amiga, né? Alguém que você confia. Então, o pesado mesmo, a parte maior dessa história, cabe a você. Porque só você viveu. Só você teve uma história com esse homem. E aí você coloca na balança. Não, eu coloquei na balança aqui, só foi frustrações, desânimo, eu já perdoei, já dei chance. A situação está difícil, não quero mais. Eu não quero mais. Então isso é uma atitude que você vai tomar não influenciada pelos outros. Entende? Porque as consequências disso você vai viver. Você tem que saber disso. Então, ou de outra forma, coloquei na balança e vi que não, teve muitas coisas boas, eu aprendi muito, nós crescemos juntos, eu amo ele, eu sei quem ele é, ele errou nessa situação, mas eu posso sim perdoar e vou correr atrás de restaurar meu casamento. Então é uma coisa que você está tomando uma atitude pela sua cabeça, pela sua história e não pelos outros, tá bom? Cuidado com isso. Vou deixar esse vídeo para você. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com outras mulheres e até o próximo vídeo, se Deus quiser.